seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Boa noite, querida igreja. Eu quero mais uma vez desejar a você que você tenha um ótimo momento aqui com a gente, online, via YouTube, canal da igreja, mas que juntos a gente consiga prestar um louvor, uma adoração, um momento único nosso da semana, que a gente para e ouve um pouco Deus, ouve um pouco o que Ele quer de nós. Eu quero convidar você a meditar comigo numa palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, onde diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão o rebanho de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo.
Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor, Deus, fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Pai Celeste, nós estamos na Tua presença nesse momento como igreja. E eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a grandeza desse louvor, dessa oração, desse profeta, ó Pai, que teve, Pai, a ousadia de proferir essas palavras. E nesse momento, Pai, que nós vivemos, de tantas dificuldades, de tanta crise, de tantos momentos difíceis, famílias, ó Pai, sendo destruídas, famílias às vezes enclausuradas, ansiosas, tristes, nervosas, com raiva, ó Pai, nós vivemos um momento, Pai, que precisamos sim de pessoas que se levantem e profetizem alegria no meio do nosso povo, Pai. Nós precisamos sim de pessoas, ó Pai, que profetizem as vitórias do Senhor no nosso meio. Nós precisamos sim, ó Pai, de líderes, de uma igreja, ó Pai, que venha trazer esperança para esse momento. Nós precisamos de uma igreja, ó Pai, que fale da grandiosidade do Senhor, porque é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus de Jesus Cristo, é o Deus o qual nós professamos hoje. Nós estamos reunidos aqui, Pai, para Te dizer, Deus, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, da Tua presença em nossa vida. Espírito Santo, interceda pela Tua igreja. Que haja, ó Pai, no nosso meio, haja, Senhor Deus, a tranquilidade, haja a paz do Senhor, haja, Senhor Deus, o amor fraterno, haja a compaixão, haja a empatia, haja, ó Pai, o espírito de unidade, Pai. E que a Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, ó Pai, se comprometa, ó Pai, com a grandiosidade do Teu reino. Fica, Senhor Deus, conosco nesse momento, abençoe esse momento de louvor, abençoe os nossos pedidos, ó Pai. Fale conosco através da leitura da Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, aqueles que estão hoje, ó Pai, em pecado, pessoas, ó Pai, que estão agora diante do Senhor, ó Pai, com o coração contrito, porque ofenderam alguém, porque, ó Pai, se sentem culpados. Traga sobre a sua igreja, ó Pai, o refrigério do perdão. Traga sobre a sua igreja, ó Pai, o consolo do Deus que perdoa, ó Pai, do Deus da compaixão. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, essa profecia de Isaías, e que ela venha se tornar uma realidade novamente no nosso meio. Que a nossa igreja, ó Pai, possa vivenciar esses momentos de alegria em nome de Jesus. É que eu oro. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos iniciando mais um mês de quarentena e esse mês, como todos sabem, todo 1º de maio, a nossa igreja ela sempre faz um almoço de confraternização. E infelizmente esse ano ele não foi possível devido à situação que nós estamos vivendo. Mas nós vamos meditar durante todo esse mês, nós vamos estar falando sobre o tema família. E que pertinente falar desse tema no momento onde que estamos vivendo cada dia mais e mais a intensidade temporal de estar junto com a família, temporal de tempo. Porque talvez nunca os pais ou as mães estiveram tanto com seus filhos. Nunca o marido esteve tão próximo da sua esposa como agora. Talvez de maneira impositiva, mas esse é um momento de nós refletirmos sobre como nós estamos
dentro das nossas casas. E eu quero te convidar a vir comigo, eu quero te convidar a meditar comigo nesse tema tão maravilhoso, nesse tema cristão, nesse tema tão relevante nos tempos atuais, que é a importância da família na sociedade atual. Eu quero mais uma vez te dizer que você participe conosco, mesmo aí assistindo apenas a televisão, mas que as orações sejam as tuas orações também. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Igreja, é muito bom estar aqui com vocês essa noite, apesar de distante. Eu creio que a gente está em um só corpo, em uma só família, que é o corpo de Cristo. Que a gente use esse momento para engrandecer e adorar o nome de Cristo, para que Ele receba nossos louvores, que agora a gente aquete nosso coração, que a gente entre nesse momento de comunhão, de adoração, porque com certeza Deus ama receber nossos louvores quando é de coração. E se você puder participar comigo e com a Rúbia neste momento, eu tenho certeza que vai ser para a honra e glória de Cristo. E Cristo, que é tão gentil conosco, que sempre nos convida a entrar em nossas vidas. Como diz em Apocalipse, que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dEle e permitir que Ele entre, Ele entrará em sua casa, ficará com você e você com Ele. E que esse momento você aceite isso e entenda isso. O momento da gente abrir nosso coração a Deus para que Ele entre e conduza as nossas vidas. Senhor Jesus, é muito bom estar em Tua presença. Como essa música fala, Deus, o Senhor realmente muda nossas vidas, o Senhor nos transforma.
E com o Espírito Santo dentro de nós, a gente pode ter uma vida digna, Deus, porque pelas nossas próprias forças nós não podemos nada. E todo o bem que a gente faz, com certeza, provém de Ti. Que a cada dia que passe, Deus, a gente possa estar mais próximo de Ti, aprendendo mais a Tua palavra e sempre honrando a Sua vida, Deus, com nossas atitudes. Que a gente possa plantar coisas boas para colher coisas boas também no futuro, pois o Senhor é sempre fiel. E por isso nós agradecemos. E em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Igreja, vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ler comigo o livro de Josué, capítulo 5, do versículo 1 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quando todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estava incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite e que a leitura dessa palavra aqui, Pai, seja para a nossa edificação, seja para o nosso crescimento, seja relevante para o nosso dia a dia, sirva para nós meditarmos com a nossa família. E eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. As meditações que eu fizer aqui, Pai, elas sejam, Deus, realmente o trabalho do Espírito Santo na vida de cada um, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, antes de propriamente entrarmos na palavra e meditarmos nela, falar para vocês que essa meditação que eu vou fazer com o tema da família cristã, e o título da nossa mensagem é O que nos diferencia? O que nos diferencia, como se fosse uma pergunta. Eu queria dizer para vocês que eu estou falando isso dentro de um pressuposto de um pai de uma filha de 5 anos, de um pai de uma filha de 13 anos e casado com uma mulher há 14 anos. E provavelmente eu devo estar sendo muito influenciado por essa minha vivência de família. Mas eu gostaria que você meditasse um pouco comigo sobre algumas questões e que eu tenho me embasado um pouco nesse texto aqui. Nós vamos também falar sobre vários outros momentos da Bíblia e não só esse texto da circuncisão. Mas eu gostaria de deixar esse ponto específico aqui para os irmãos. Quero te contar antes de tudo isso e até fazer uma indicação para você que quiser assistir um filme que eu recomendo com a sua família.
É um filme que talvez alguns já assistiram, que se chama, vou tentar falar em inglês aqui, me perdoe, I Am Mother. Eu sou a mãe, propriamente em português seria a tradução. Eu quero falar rapidamente do que se trata esse filme. Esse filme ele trata de uma questão apocalíptica, então para quem gosta de ouvir falar sobre o fim dos tempos, só que esse fim dos tempos aqui ele tem uma conotação totalmente diferente, porque ele leva o pressuposto que o ser humano ele criou a máquina de uma forma tão inteligente que a máquina superou o homem. E o que acontece é o seguinte: as máquinas foram programadas para criar seres humanos dentro de um comportamento ético padrão, né? E o filme ele começa nada mais nada menos com uma questão que hoje é uma ficção de um robô dentro de um momento da humanidade que o ser humano estava praticamente extinto e ele criando em laboratório uma nova vida. E dentro dessa nova vida vem uma menininha. E esse robô que tem pernas e braços e não tem a aparência humana, ele é todo robô mesmo, ele cria essa criança e a história do filme é a criação que o robô faz com essa criança e desenvolve, e ela se torna uma menina, uma adolescente, uma jovem. E o pano de fundo do filme nada mais é uma coisa até um tanto quanto drástica. Não fique preocupado porque não tem cenas violentas demais, é bem tranquilo o filme, mas a conclusão do filme é o seguinte: o robô ele cria o ser humano, ele ensina o ser humano como ele deve ser, mas se esse ser humano em algum momento não conseguir seguir aquelas regras pré-determinadas que o robô pressupõe que sejam as corretas, esse ser humano ele é automaticamente aniquilado, ele é queimado, ele morre. E o pano de fundo é aquela menina que está sendo criada, que até então seria a única do universo ser humano recomeçando a humanidade, ela encontra por acaso um ser humano perdido. O enlace todo, o problema todo do filme está em essa menina tentar descobrir quem está falando verdade, o ser humano que não segue as regras éticas que os robôs determinam, e ele é perseguido, e se os robôs pegarem ele vai ser aniquilado, e essa menina acreditar ou no robô ou acreditar no ser humano. O fim da história é que o robô convence a menina de que ele está correto. Só que essa menina, ao mesmo tempo que ela acredita no robô, ela quer salvar aquele ser humano que está lá sendo perseguido pelos robôs. Então ela foge, tenta salvar, só que nesse meio tempo que ela tenta salvar esse ser humano perdido, o robô cria um outro irmãozinho dela. E ela fica sabendo desse irmão, e daí seria um irmãozinho mesmo dela, e daí ela volta lá para dentro daquele lugar fechado onde os robôs estão, para cuidar do irmão dela e para tentar fazer com que o irmão dela tenha a mesma educação que ela tenha, para que ela não seja aniquilada. E nesse meio tempo os robôs acham aquele ser humano que estava sendo perseguido propositalmente e acabam com ele. Eu contei um pano de fundo já dei um spoiler muito grande aí para vocês, mas ele faz a gente refletir sobre determinadas coisas da nossa vida nos dias de hoje, e eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre família, e dentro desse contexto de que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as religiões, esse filme e tudo aquilo que nos permeia sempre tem uma necessidade de trazer o ser humano para um ideal que ele não consegue viver, que é um mundo extremamente diferente daquilo que a gente consegue na prática viver. E a história do povo de Deus, ela foi marcada por muitos desses momentos, do qual Jesus Cristo nós cremos hoje que é o principal evento que nos motiva a sermos diferentes, a sermos não levados
momentos circunstanciais que vivemos nesses tempos. E dentro da história do povo de Deus, existem símbolos, existem imagens e existem mensagens que vêm determinar que determinadas situações nos fazem diferentes dos outros povos. E eu vivencio aqui com vocês, na leitura do texto de Josué, um dos momentos mais marcantes para o povo judeu. Porque lá em Abraão, quando Deus promete em Gênesis capítulo 11 ou 12, agora me falhou, acho que é 11, onde Deus promete para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, você vai ser uma bênção. Desde aquela promessa do Senhor para Abraão, esse momento da circuncisão era um momento especial para o povo. Abraão foi circuncidado com mais de 90 anos, mas depois dele, e com as leis, todos os judeus, todo o povo de Deus que nascia, no 8º dia, ele era circuncidado. E essa circuncisão, ela nada mais era do que um demonstrativo de que aquela criança, aquele macho, ao sofrer aquela circuncisão, ela estava sendo separada para Deus. Ela estava sendo oferecida dentro daquela religião para um Deus do qual ela serviria. E isso é marcante. Tanto é que a religião judaica, ela faz esse momento da circuncisão até os dias atuais. E isso cria um símbolo forte que separa. Talvez esse seja um dos momentos mais determinantes, aonde que um sofrimento carnal, uma dor carnal, é a marca de que aquele povo ele está separado e que ele tem uma missão diferente de todos os outros demais. Mateus, mas se circuncidava no Antigo Testamento, por que não circuncida mais? Eu te explico. Porque em Jesus Cristo nós mudamos. E a gente tem um outro símbolo. Eu digo para você, para o povo judeu, os maiores símbolos para eles eram a circuncisão, a imersão, que é o lavar sobre as águas, e o sacrifício. Em Jesus Cristo, isso cai por terra. E o que ganha uma conotação muito forte dentro do cristianismo é o batismo. Nós, presbiterianos independentes, nós até bem pouco tempo atrás mudamos muitas formas de viver a liturgia da igreja. Hoje a criança ela participa da ceia, e um dos momentos mais marcantes da Eucaristia, do momento da nossa igreja, ele se dá no momento que a família traz o filho para ser batizado, porque é uma mensagem que ele está dando, é uma marca que ele está colocando sobre aquela criança, é uma declaração diante de Deus e diante de todas as pessoas, que aquela criança ela vai ser educada dentro de princípios cristãos, dentro de uma ética cristã, e que os seus pais eles vão se esforçar ao máximo, não apenas para ensiná-los, mas para viver conforme eles estão ensinando os seus filhos. E o que acontece, meus queridos irmãos que estão me ouvindo, é que nós vivemos tempos onde talvez esses símbolos tenham perdido um pouco a sua importância diante das pessoas. Não pelo simples fato de se vestir bem ou não para um batismo, de que antigamente se fazia toda uma pompa sobre isso, mas sobre a importância dele na vida da família. Nós estamos com o tema família, nós estamos dizendo qual a importância para a família nos tempos atuais, e eu digo para vocês hoje, irmãos, que o batismo, especificamente o batismo infantil, ele tem um símbolo, ele tem uma mensagem que hoje ela precisa ser repensada.
Porque a entrega que o pai faz aqui na frente, diante de toda a igreja, diante do sacerdote, diante do pastor, ela precisa ser levada muito mais a sério. Ela precisa ter um engajamento muito maior por parte dos pais. O batismo nos diferencia. Pelo menos simbolicamente. Pelo menos enquanto mensagem, pelo menos enquanto aquilo que eu quero dizer para as pessoas do meu meio social, as pessoas da minha igreja, pelo menos enquanto mensagem, enquanto intenção, ela diz que eu estou entregando o meu filho para Deus. O batismo de uma criança, ele levanta uma bandeira. Ele levanta uma bandeira de uma proposta educacional cristã. Ele levanta uma mensagem de pais comprometidos com a catequese do seu filho, comprometidos com o andar do seu filho, comprometidos com que o seu filho no futuro seja uma pessoa dedicada a esse Deus que nós cremos. Eu não quero entrar aqui no mérito da igreja propriamente dita, sobre trazer ou não para a igreja, sobre participar ou não de escola bíblica dominical, sobre participar de culto, sobre participar de escola bíblicas de férias, sobre uma infinidade de coisas que a igreja desenvolve e proporciona para que as pessoas vivam em comunidade. Mas eu gostaria aqui de vivenciar a família dentro desse contexto de que um dia você, adulto ou criança, foi batizado dentro de uma comunidade e que essa mensagem do batismo, ela traz para você, ou ela precisa trazer para você, algo de diferente. Ponto. Eu quero lembrar que tanto a circuncisão no Antigo Testamento quanto o batismo do Novo Testamento, eles não são por si só capazes de transformar vidas. Eles até têm essa mensagem, eles até têm essa intenção, é aquilo que se expõe, é a vontade, é o desejo, mas isso necessariamente não se caracteriza. A pergunta que eu faço é: o seu filho é batizado? Você foi batizado algum dia? Sim, então isso pressupõe alguma coisa diferente. Isso pressupõe alguma entrega, algum sacrifício, alguma devoção diferente. E nos momentos atuais de uma sociedade individualista, aonde que eu vejo isso dentro da minha própria casa, né? Aonde que a internet e o telefone celular, o smartphone, não sei como é que a gente chama mais isso hoje, praticamente é um pedaço do nosso corpo, ele nos tira ainda mais da nossa família, porque eu lembro antigamente quando eu voltava para minha casa e eu era só televisão, e a televisão era uma coisa limitada, e você tinha que dialogar mais com sua família, você conversava, nem que fosse para brigar, mas você conversava com seus irmãos. E hoje é muito fácil, cada um está num cômodo da casa, dentro do smartphone ou no telefone conversando. E isso cada vez tira mais a família do seu real propósito. Isso tira cada vez mais a família do seu real propósito, que é ela se mostrar como algo diferente em meio ao que a sociedade propõe. E ela não tem conseguido. Não quero ser pessimista, mas hoje os indícios de uma população que cada vez quer menos se casar simplesmente mostram que o individualismo tem vencido a família. E aqui é que eu quero falar sobre o papel da igreja como família. Porque a forma como você vivencia a sua família provavelmente é a forma como você vivencia a igreja, que é provavelmente a forma como você vivencia o seu trabalho, que é provavelmente a forma como você lida com os seus amigos e as pessoas ao seu redor. A igreja, nesse sentido, e dentro desse contexto, a família, ela deveria ser, sim, ela deveria ser o diferencial. Ela deveria ser aquele exemplo para a sociedade de coisa boa. Ela deveria ser o exemplo para a sociedade como um caminho a ser seguido.
No entanto, a família hoje ela está muito mais sendo influenciada para um distanciamento interno e uma individualização ferrenha do que propriamente ela conseguir, através dos meios de comunicações atuais, ela ser relevante. Mas e eu gostaria aqui de falar com vocês sobre três situações básicas que eu vejo dentro da família, e eu vejo isso necessário dentro da igreja, e eu vejo isso necessário dentro do nosso meio de trabalho, e eu vejo isso necessário dentro do nosso conselho da igreja, dentro do grupo de louvor, o papel da relevância da família. E eu queria destacar aqui 3 momentos importantes e que eu considero que a gente tem perdido muito eles, senão a gente já perdeu, não é novo. O primeiro princípio que eu gostaria de elencar como princípio da família cristã e que a gente tem perdido isso um pouco para a sociedade, e aqui eu quero dizer para vocês que sou um pouco conservador, me perdoem aí os que são um pouco mais liberais, não que eu seja de cabeça totalmente assim, mas em alguns momentos eu me declaro um pouco mais conservador. O primeiro princípio que eu queria destacar com vocês é o princípio da autoridade. E eu tenho para mim que a sociedade, ela precisa de ter um líder, mas ela precisa mais do que ter um líder. A sociedade, a igreja, a família, ela precisa saber quem manda. E por mais ultrapassado que isso possa parecer, é necessário que todos saibam qual é o seu lugar. É necessário que todos saibam quem é que manda. E é necessário que a gente saiba que existe alguns que mandam e alguns que obedecem. Eu queria entrar dentro desse contexto, não no sentido de que existe uma pessoa mandando sentada e um monte de gente correndo atrás dela. Não é isso. Mas eu gostaria de dizer para você que precisa ter alguém que dê o tapa na mesa. Precisa ter alguém que fale, aqui chega, até aqui acabou. É necessário que exista essa pessoa. Porque senão vira desordem, porque senão cada um faz o que quer. É necessário que o marido, ele exerça o seu papel de marido. É necessário que a esposa exerça o seu papel de esposa. É necessário que o filho saiba até onde ele pode ir. E o que a gente vê hoje é que necessariamente não é assim que acontece. E o relativismo hoje, ele consegue responder a tudo, porque tudo tem um motivo para ser daquele jeito. Uma outra situação que eu vejo é que nós não sabemos lidar com a submissão. E eu não estou entrando aqui em critério de mulher ou de homem, não. Nós não sabemos lidar com a submissão, nós não sabemos nos colocar nos nossos lugares. E isso traz total desordem. Um outro princípio que eu gostaria de destacar, que tem se perdido nas nossas famílias, é o princípio da responsabilidade com autonomia. Sabe o que isso quer dizer na prática? Não jogue nas minhas costas o que é seu. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te socorrer, mas não para fazer por você. E o que a gente tem visto mais e mais são pais, e daí independente da idade, que fazem tudo pelos seus filhos e não conseguem dar a eles a responsabilidade de viver com as suas próprias pernas. Eu nunca me esqueço de uma situação que eu tive com a minha filha menor, aonde eu não levo e nem busco ela na escola, não tenho essa
alegria. Quem faz isso sempre é a Juliana, mas não me lembro o porquê. Uma ou outra vez que consegui fazer isso, um dia voltando com a Helena da escola, nós tiramos todo mundo, saímos do carro e ela pegou a mochila dela e deu para mim. E eu peguei, olhei para ela, abaixei na altura dela e falei assim: essa mochila é sua, ela é sua responsabilidade, você vai levar ela. E isso passou, e ela levou ali na boa. E depois passou muito tempo, uma outra oportunidade que eu acabei buscando ela na escola, eu fui descer do carro e eu vi que ela estava com dificuldade de descer do carro, e eu fui pegar a mochila dela, ela deixou eu pegar, mas assim que ela desceu do carro, ela falou assim: dá a minha mochila, que a minha mochila é responsabilidade minha. E eu fiquei pensando, realmente, se eu tivesse lá carregado sempre a mochila dela, ela não saberia que ela tem essa responsabilidade, que ela já precisa carregar. Então, dentro das suas possibilidades e sem extravagâncias, nós precisamos sim colocar responsabilidades com autonomia. Irmãos, e a gente entra aqui no terceiro ponto, que é a questão da confiança. No fundo, a responsabilidade com autonomia é uma relação de confiança. E confiar nos filhos, no cônjuge, é na verdade se tranquilizar com o que está acontecendo. Eu quero que minhas filhas confiem em mim para me obedecer, mas eu não confio nelas. Então, elas também não vão confiar em mim. Por exemplo, os nossos filhos, eles eram punidos quando diziam a verdade e eram poupados quando diziam a mentira. Eu vou citar um exemplo bem claro aqui. Tá? Os filhos lá brincando numa guerra de travesseiro, quebram um vaso. Aí vem a mãe ou o pai e fala: o que aconteceu? Aí o filho diz assim: não, eu estava aqui, esbarrei e o vaso caiu. Vocês estavam fazendo guerra de travesseiro? Não estava fazendo guerra de travesseiro, eu esbarrei. Tudo bem. Segunda situação: o que aconteceu aqui? Vocês derrubaram o vaso e quebraram. A gente estava brincando aqui, pai ou mãe, e eu mandei um travesseiro e saiu voando e pegou no vaso. Punição. Simples. O que isso quer dizer na prática? Qual é a mensagem que fala para uma criança, para um adolescente ou para o cônjuge? Minta. Minta, porque se você mentir, não vai ter sofrimento. Esse é o tipo de ensinamento e tipo de vivência que a família atual, a família brasileira, a nossa comunidade ensina como sendo normal. A vivência cristã é você sentar para o seu filho, para o seu cônjuge e dizer: não importa o que você faça, me conte o que você fez. A única pessoa possível, o único que vai te ajudar na hora da dificuldade vai ser o pai e a mãe. Por isso, meu filho, faça uma oração antes, liga para o seu pai, liga para sua mãe e conte para eles aquilo que está acontecendo. Essa é a realidade, ou deveria ser a realidade, daquele que foi batizado e entregue para o Senhor, daquele que sofreu a circuncisão dos nossos dias, que é receber a água do batismo. Meus irmãos, o viver em família, o viver ao lado do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, junto com seus filhos, ele não é uma tarefa fácil quando você é individualista. É uma vida de servidão. É uma vida não simplesmente de cooperação ou de ajudar. É uma vida de servir. A vida em família
ela pressupõe um sacrifício da sua individualidade. E quando você não consegue lidar com isso, quando você não consegue com que o seu esposo ou com que a sua esposa entenda isso, quando um dos dois não entendem, é muito difícil essa família se mostrar como uma família realizada, feliz, relevante para a sociedade. Isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com raça, não tem a ver com cultura. Porque o sacrifício, a quebra da individualidade é própria do cristianismo. Ela é própria de Jesus Cristo. Ela é própria da nossa vivência. Atos capítulo 20, versículo 35, se eu não estiver errado, me perdoem se estiver errado. Mais feliz é dar do que receber. Mas é com essa proposta, é com essa primeira análise desse mês falando de família que eu quero chamar você a refletir sobre a nossa família de igreja, a nossa família de irmãos em Cristo. Quero chamar você a refletir sobre a sua família. Eu não sei qual a idade da sua família, eu não sei qual a sua idade nesse momento, porque eu estou falando para várias pessoas, mas não importa se a tua realidade é a minha, com filhos pequenos e adolescentes, não importa se os seus filhos já são grandes, não importa se você tem ou não filhos, às vezes a sua relação vai ser com os seus pais, depende muito de como você quiser olhar isso. Mas eu gostaria que nós olhássemos para a nossa família. Eu gostaria que você refletisse um pouco como tem sido a sua família. Eu gostaria que você pensasse um pouco o que nos diferencia. Você concorda comigo, meu irmão e minha irmã? Que vir à igreja, participar do culto, ficar ouvindo pelo YouTube o pastor, a liturgia, ela não tem sentido se não for para nos diferenciar, para nos mostrar algo diferente do que essa sociedade vive. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Porque o reflexo das nossas famílias, a relação que desenvolvemos dentro das nossas casas, vai ser o nosso reflexo dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos afazeres, com os nossos amigos, nos nossos clubes, nos nossos meios sociais. E nós podemos ser relevantes, nós podemos viver uma vida boa, nós podemos viver uma vida não fácil, mas viver uma vida boa, porque Jesus nos ensinou que é muito mais gostoso. É bom receber presente? É uma delícia receber presente. Mas é muito mais gostoso você dar um presente para você dar um presente para quem você ama. Você concorda comigo, meu irmão? Se você concorda comigo, eu quero que você abaixe sua cabeça e ore comigo mais uma vez. Pai Celeste, nós lemos a Tua Palavra, meditamos nesse texto, Pai, da separação, nesse texto, Pai, onde a circuncisão representou uma mudança, uma marca na vida dessas pessoas. Assim como hoje o batismo representa em nós, ó Pai, essa separação, essa vivência diferente, e que o Senhor faça da nossa igreja, ó Pai, faça da IPI de Jundiaí, faça de todas as famílias aqui, Pai, que essa separação, esse batismo que houve, ó Pai, ele seja realmente diferente dentro dos nossos lares, nas quatro paredes, ó Pai, na relação entre marido e mulher, na relação entre pais e filhos, na relação entre avós e netos, entre tios, primos e os demais parentescos, Pai. Haja sim autoridade, haja sim, Senhor Deus, disponibilidade de servir, haja sim confiança, haja sim responsabilidade, Pai. Que nós saibamos o nosso papel dentro da nossa casa e o quanto que nós podemos mudar a realidade que nós vivemos hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse culto. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse momento é um momento muito especial, um momento em que nós nos reunimos nas nossas casas e partimos o pão e tomamos do cálice. E nesse momento eu convido você
a estar com o seu cálice, com o seu pão, para que nós possamos ceiar juntos. E na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo erguido, ele o partiu e deu graças. E disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo, que é moído por vós, meu corpo entregue por cada um de vocês. Da mesma forma, Jesus ele pegou o cálice e, tendo levantado, disse: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue vertido por vocês na cruz. Quando vocês comerem e beberem, comam e bebam em memória de mim, porque todas as vezes que vocês assim fazerem, vocês anunciam até que ele volte. Que Deus, meu irmão, possa te abençoar e que você possa partilhar com os seus em sua casa. Vamos orar, meus queridos? Amado Deus, quão generoso, ó Pai, foi o teu ato na cruz. Quão generoso, ó Pai, foi a sua entrega por cada um de nós. Aqui, ó, nesse momento, nós estamos, ó Pai, rememorando, ó Pai, o seu ato, ó Pai, na cruz por cada um de nós. É o seu corpo e o seu sangue, o seu corpo que é moído, o seu sangue que é vertido, o seu sangue que nos limpa, que nos purifica e que através da tua obra maravilhosa na cruz, nos dá vida, nos salva e nos une a um corpo no qual Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar o meu irmão e a minha irmã que está em casa, e que ele se sinta abraçado pelo teu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, logo trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Meu irmão e minha irmã, quero orar com você para encerrar esse momento de culto que a gente teve. Mas antes eu queria fazer um desafio aqui para os irmãos. A nossa reunião do Equipe Aliança, que a gente tem todas as sextas-feiras às 8h30 da noite, a nossa irmã Diná nos desafiou a que nós durante a semana estivéssemos ligando para as pessoas da igreja e falando para elas o quanto que elas são importantes para nós. Ela disse isso na nossa reunião que a gente tem por internet, e isso
Eu já tinha feito essa dinâmica no domingo passado, mas não tinha ido a edição para vocês. Então eu quero te desafiar, mas vamos fazer diferente, tá? Você vai pensar em 1, 2, 3 pessoas. Essas você vai excluir. A quarta pessoa que vier na sua mente, eu quero que você pegue e mande um WhatsApp para ela dizendo: você é importante para a igreja, você é importante para mim, Deus te abençoe, uma paz do Senhor, aquilo que Deus colocar no teu coração. Eu quero lançar esse desafio porque hoje a gente não pode estar aqui, a gente não pode se abraçar, a gente não pode fazer um monte de coisa que a gente fazia até bem pouco tempo atrás. Mas a gente pode ter empatia, a gente pode ter compaixão, a gente pode ter amor, a gente pode demonstrar isso. E se tem uma coisa boa que a tecnologia faz, é essa possibilidade da gente se conversar. E isso faz muito bem para quem ouve e para quem recebe. Eu peço a Deus que isso sirva para que a gente consiga ter comunhão na nossa igreja. Quero te convidar agora junto comigo a orar, mais uma vez, e buscar a bênção do Senhor para essa semana que se inicia. Senhor Deus, obrigado por mais esse culto, obrigado por a oportunidade de juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Nós, cada um na nossa casa, mas em espíritos estamos unidos, Pai. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha a mover a tua igreja, que o Senhor venha trazer em nós, ó Pai, um espírito de ousadia, venha trazer em nós, ó Pai, motivação, venha trazer para nós, ó Pai, um propósito como igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todas as pessoas que professam Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.